Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muito orgulho, com muita satisfação que vamos dar início à nossa palestra, sendo veiculada semanalmente pelo YouTube e pelo Facebook. E todos depois podem assistir depois essa palestra gravada. Então vamos aproveitar e fechar os nossos olhos, vamos agradecer essa oportunidade, agradecer a nosso amigo e mestre Jesus por sempre nos amparar, nos intuir e nos proteger. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando continuidade então ao nosso estudo do livro Opinião Espírita, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 47, Mediunidade e Mistificação. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade e vamos falar um pouquinho também quando às vezes os nossos irmãos não estudam, não sabem a beleza que é a mediunidade, a beleza que é servir com a mediunidade, então acaba cometendo algumas gafes, alguns equívocos, e que leva às vezes à mistificação. Então eu convido aos irmãos que hoje estão conectados pelo Facebook, que também conecte no YouTube, nessa ferramenta onde o nosso canal, Seara de Jesus, como vocês estão vendo na tela, Associação Espírita, abreviado, Seara de Jesus. Entrem no YouTube e também se inscrevam no nosso canal, onde vocês, além de assistirem as palestras também pelo YouTube, vocês podem assistir às nossas aulas, que são veiculadas às terças-feiras. Então o tema de hoje, mediunidade, foi muito bem abordado no dia 16 de fevereiro, nas nossas aulas. Então, como vocês estão vendo, o curso Espírita Educação Mediúnica módulo 1. Então, o nosso curso hoje é dividido em módulos, meus irmãos. Então, numa semana, se nós temos o básico 1, na outra semana temos o mediúnico. Se na outra semana temos o básico 2, depois voltamos a ter a aula do mediúnico, depois o aprendiz do Evangelho e o mediúnico novamente. É uma formatação, meus irmãos, que tanto os irmãos que estão tendo contato pela primeira vez agora com a doutrina espírita e até aqueles mais experientes vão conseguir acompanhar e vão conseguir entender. E hoje o tema da aula da palestra de hoje, mediunidade, foi muito bem explicado nessa aula. Então convido os irmãos a buscarem lá nos nossos arquivos de vídeo lá do YouTube essa aula. Tá bom, meus irmãos? Então falando um pouquinho sobre a mediunidade. Tem uma definição muito interessante do José Herculano Pires que diz o seguinte: mediunidade é a faculdade humana natural, pela qual se estabelece as relações entre os homens e o espírito. Então, o médium, ele é o medianeiro entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Nós vamos ver também a definição que a mediunidade é um atributo do espírito e ela é inerente a uma condição orgânica, ela é inerente, às vezes até sem a nossa vontade, ela é uma condição orgânica e até contra, às vezes, a nossa vontade. Por que eu estou falando isso? Porque nós, por experiência aqui na nossa casa, nós vemos alguns irmãos, algumas irmãs, que quando começa, além dos nossos 5 sentidos, já começa a aparecer um pouquinho mais ostensivo o 6º sentido, que não consegue ainda dominar essas paixões e começa a passar um pouquinho mal, tem alguns, vamos dizer assim, algum desconforto. Às vezes os irmãos falam: mas eu não queria ser médium. E essa definição traz uma informação muito importante para nós, porque ela é uma condição orgânica.
né? Então, todos podem ser dotados, né? Como uma mediunidade de, às vezes, de ouvir, de falar, como está aqui nessa definição. No livro Consolador, meus irmãos, traz uma definição muito elucidativa, né? Iluminada pelo nosso irmão Emmanuel, que diz o seguinte na questão 382: qual a verdadeira definição de mediunidade? E Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Olha só que interessante, meus irmãos, essa oportunidade, e além dessa oportunidade de uma reencarnação, você poderá fazer a reparação, né, de situações passadas. Você também poderá, através da mediunidade, ajudar a praticar a caridade. Mas sempre surge aquela questão: será que a mediunidade é somente para os espíritas? Né? Será que a mediunidade foi dada, né, por Deus apenas para os espíritas, apenas agora na atualidade? Não, meus irmãos. Nós temos relatos históricos, né, relatos mediúnicos, né, que passaram por toda a história da humanidade. Nós vamos conseguir verificar, né? Os mistérios dos povos antigos foram fundados inclusive sobre a mediunidade, pois todos eles tiveram a participação de médiuns, né, os profetas, né? E os homens notáveis comunicavam-se com a espiritualidade, como o exemplo aqui citado Sócrates, né, que seguia as inspirações de um espírito para compor os princípios de sua filosofia. Citamos aqui também Joana d'Arc, que agia de acordo com as orientações dos espíritos benfeitores que assessoravam. Então, meus irmãos, a mediunidade é um atributo do espírito. Relembrando, ela é inerente à condição orgânica, né? E que todos nós podemos ser dotados, então, da mediunidade. O outro exemplo clássico da mediunidade é justamente Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, o Decálogo, né? Citando aqui com exemplo lá no Monte Sinai, justamente através desse intercâmbio com os nossos amigos espirituais, né? Na época, espíritos mais vivenciados, né, mais elevados, que pôde trazer para a civilização na época os 10 mandamentos. Mas no livro dos médiuns traz a definição do capítulo 14, item 159, sobre os médiuns. Então Kardec passa para nós: toda pessoa que sente em algum grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, nós podemos falar da questão do sensitivo. Nós já sabemos dos médiuns ostensivos, né? Aqueles que espontaneamente veem, aqueles que espontaneamente escutam, né? Então, já tem uma comunicação um pouco mais direta com o plano espiritual, mas tem também os sensitivos. Qual o exemplo que nós poderíamos dar agora no momento? Nós somos intuídos o tempo inteiro, meus irmãos, desde decisões mais simples como as decisões mais complexas. Às vezes nos vemos numa situação e temos aquela vozinha interna: não faça isso, faça aquilo. Só pelo fato de nós termos essa intuição daquilo que nós não estávamos pensando no momento, já é um intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Então, de cara, Kardec inicia essa definição dos médiuns, que toda pessoa então que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. E ele reforça aquilo que nós já dissemos anteriormente: essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo de ninguém. Também são poucos
nos quais não se encontrem algum rudimento da mediunidade. Então é raro aqueles que não sentem absolutamente nada. Todos nós sentimos alguma coisa. E é lógico que esse estudo, do livro dos médiuns, que é muito importante para nós que estamos trabalhando na doutrina espírita, ou aqueles que trabalham em qualquer outra crença espiritualista, quando nós estamos falando de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, a doutrina espírita, através do estudo de Kardec, trouxe esse manual dos médiuns, o norte que os médiuns têm que seguir, um trabalho muito criterioso, que nós vamos, inclusive depois, por enquanto nós estamos vendo aí essa definição que todos somos médiuns, mas é óbvio que depois ele vai entrar em detalhes dos médiuns ostensivos. Então nós vamos ver várias espécies de manifestações, como os médiuns audientes, os médiuns videntes, os falantes, os curadores. E nessa obra, que é muito interessante, é uma obra que precisa ser estudada. Ela não pode ser lida como um romance, por exemplo. Ela tem que ser estudada. Então convido a todos, não só os nossos confrades espíritas, mas outros irmãos espiritualistas, que estudem o livro dos médiuns. E Kardec, como era um pedagogo, ele já inicia, no primeiro capítulo, no primeiro item, preliminar, espíritos, já para começar a entender a questão do mundo espiritual. Depois ele fala muito sobre as manifestações espíritas, os tipos de manifestações. Aí depois que entendeu muito bem a questão das manifestações espíritas, aí ele fala realmente dos médiuns, como o capítulo 14, que eu citei aqui um item, a formação dos médiuns, a influência dos espíritos, a questão da obsessão, a identidade dos espíritos, sobre as evocações, como devemos evocar ou não, quando devemos evocar um espírito, e as perguntas que podemos fazer para eles. Então, dentro dessa obra, meus irmãos, o livro dos médiuns, que é uma obra que deve ser estudada, tem todos os passos. Então, como eu já disse anteriormente, desde aquela pessoa que nunca teve nenhum contato com o espiritismo até aquela pessoa mais experiente, deve estudar, ler e reler essa obra. Mas, uma brincadeira, um exemplo aqui, brincando, será que somente os médiuns ostensivos, aqueles que trabalham dentro de uma casa espírita ou de uma outra instituição, pode exercer a mediunidade? Então, um exemplo aqui brincando, mas que serve de lição para nós, é um exemplo que nós a todo instante, 24 horas por dia, podemos exercer as nossas intuições, ou seja, a nossa mediunidade. Aqui exemplo, médio de efeitos físicos. Entre uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Olha que exemplo interessante, meus irmãos. Porque às vezes, numa casa espírita como a nossa, vocês estão tendo a oportunidade de ver um expositor como eu aqui falando, é muito fácil estarmos aqui, ou presencialmente, numa casa bonita, bem arrumada, cheirosa, mas por trás disso tivemos irmãos dedicados, que limparam a casa, limparam os banheiros, onde nós podemos usar de forma tranquila. Então, são valorosos irmãos que auxiliam também o nosso trabalho. Então, outro exemplo interessante, desculpa meus irmãos, outro exemplo interessante, médium de cura. Olha que interessante, faça então uma receita, um pão, um chá, uma sopa, e dê um faminto, e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores males do ser, que é a fome. Então nós não precisamos ser médiuns ostensivos para praticar a mediunidade.
Médium de evidência. Olhe nos olhos do irmão e veja o Cristo nele. Auxilie e jamais julgue. Médium audiente. Doe os seus ouvidos. Foi um tema que nós exploramos há 2 semanas atrás. Doe os seus ouvidos e escute o próximo com empatia, sem preconceitos. Médium de psicografia. Olha que interessante na atualidade agora, que exemplo bacana. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. Médium sensitivo. Sinta a necessidade do irmão mais próximo, então, com muito respeito, supre, né? Com um abraço, né? Com carinho. Médium passista. Comece a enviar boas vibrações através de preces aos necessitados e a todos aqueles que te perseguem. Olha que interessante, meus irmãos. Então, todos nós, até aqueles que não se acham médium porque não tem essa mediunidade ostensiva, pode a esses exemplos praticar no seu dia a dia a sua mediunidade, ou seja, a sua intuição para o bem. E agora nós vamos falar um pouquinho das mistificações, porque aqueles irmãos que não estudam, né, que têm a mediunidade ostensiva ou vontade de ter a mediunidade ostensiva, acabam praticando alguns desacertos, né? Ou sintonizando com irmãos desencarnados que não têm um compromisso com a moral, que não têm um compromisso, né, com os trabalhos que no mundo espiritual todos têm. Então brincam, né? Brincam de adivinhações do futuro, né? Por quê? Porque há tanta gente, meus irmãos, ansiosa no mundo, né, que se torna incapaz às vezes de aguardar as coisas que aconteçam. São ansiosas e não esperam. Cada coisa acontece no seu tempo. E eles têm essa angústia de saber o que vai acontecer e querem consultar, então, né, essas pessoas que tentam adivinhar o futuro, né? Então, e tem outras também, né, que adoram, entre aspas, né, adoram farejar revelações, né, farejar novidades, por mais absurdas e irracionais que sejam. E às vezes, né, pela falta de estudo, né, pela falta de um compromisso sério com a mediunidade, às vezes recebem mensagens, né, firmadas por personalidades sérias, né, por entidades de nome exótico, né? Então temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Então só através do estudo, né, sobre a mediunidade nós vamos conseguir separar o joio do trigo. Mas nós temos também, né, que temos que frisar, a mistificação então do médium e a mistificação do desencarnado. A mistificação do médium então é quando o encarnado, né, ele simula uma comunicação, faz um teatro, né, a fim do quê? De tirar proveito próprio, né, que é lamentável. E tem a mistificação do desencarnado, do espírito desencarnado, que quando, muito embora às vezes o médium, né, tenha filtrado, né, a devida mensagem, mas às vezes o comunicando, né, a pessoa que está comunicando, a inteligência que está comunicando, ele às vezes blefa, quase sempre se fazendo passar por aquele que não é, ou fazendo falsas revelações, meus irmãos. Então temos que tomar muito cuidado, muita atenção, né? E o médium tem que estudar bastante para se conhecer. Então, meus irmãos, na doutrina espírita, qual é o meio então prático de se preservar dessas mistificações? Qual é o meio prático? Consta lá no item 303 do Livro dos Médiuns.
O meio mais prático é de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que ele pode vos dar. Vou repetir. O meio mais prático de preservar sobre essas mistificações é justamente pedir, não podemos pedir ao Espiritismo senão aquilo que ele pode dar para nós. Mas o que o Espiritismo então pode dar para nós, meus irmãos? O Espiritismo pode dar para nós apenas, que é muito, o nosso melhoramento moral. É isso que nós temos que pedir. Fora isso, meus irmãos, são coisas mundanas, são questões materiais que os nossos irmãos mais experimentados, mais superiores à nossa condição moral, não vão perder o seu tempo de falar de questões materiais, como um exemplo aí de uma brincadeira que eu postei para vocês. Então, meus irmãos, o papel dos espíritos não é de vos esclarecer então as coisas desse mundo, é de vos guiar com segurança, meus irmãos, o que pode ser útil para o mundo espiritual, que é o nosso melhoramento moral. Então, quando os espíritos, às vezes mais evoluídos, falam de certas coisas desse mundo, é porque julgam necessário e não a nosso pedido. Quando se faz necessário, eles falam também de coisas do nosso mundo, mas não a nosso pedido. Então, se nós apoiamos, às vezes, em espíritos ou substitutos dos adivinhadores, como esse exemplo, então é certo que seremos o quê? Enganados por espíritos brincalhões e levianos. E meus irmãos, a doutrina espírita ela é inesgotável nas possibilidades de aprendizado, meus irmãos. E sempre com referência ao nosso amigo Mestre Jesus. Então, se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos, para tudo saber, qualquer movimento você teria que consultar um espírito. O que eu devo fazer hoje? Será que eu devo comer o quê? Será que eu devo trabalhar hoje? O que eu devo fazer no meu trabalho? Como é que seria então, meus irmãos, o nosso livre-arbítrio? Se nós temos que, todo passo, perguntar para um espírito, imagina como que seria o nosso livre-arbítrio. Nós certamente sairíamos do caminho traçado por Deus para a humanidade. Porque o homem, meus irmãos, o homem deve agir por ele mesmo. Deus não envia espíritos para nos manter firmes na rota material da vida, não. Ele nos envia sim para preparar a rota do nosso futuro. Então, meus irmãos, lembre-se sempre de que o universo se mantém sempre em harmonia, meus irmãos. Temos o nosso governador da terra, que é o nosso amigo e mestre Jesus, sempre com um olhar soberanamente abrangente, infinitamente sábio, com muito amor. E Jesus, meus irmãos, nos libertou para a vida do Espírito, para o autodomínio, para o domínio espiritual, para então começarmos a praticar, para nós começarmos a conter o domínio da matéria, para nós começarmos a conter a escravidão da matéria. É isso, meus irmãos. Reflitam então sobre a importância do estudo sobre a mediunidade e ficaremos atentos então com as mistificações. Tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Até breve.